Graças a paz, irmãos. Sejam bem-vindos aí a mais um estudo bíblico nosso aqui de quarta-feira. Temos estudado o Catecismo Maior de Westminster. Já estamos aí na pergunta de número 17 hoje. Hoje vamos estudar como Deus criou os homens, né? Semana passada falamos a respeito da criação dos anjos, né? Como Deus criou os anjos, como que essa criação se deu. Falamos sobre o livre-arbítrio dos anjos, falamos sobre os propósitos distintos a cada classe de anjos, os querubins, os serafins, algumas características que, que os anjos possuem, né? E hoje nós vamos falar sobre a criação do homem. Queria começar então convidando que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos ali. Também alguns versos no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas antes de lermos o texto bíblico, nós vamos fazer uma oração para começar o nosso estudo. Vamos lá? Agradecemos-te, Senhor, por mais uma semana, uma oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos através desse canal e estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine através dela, nos capacite a conhecermos mais ao Senhor e a nós mesmos, e assim a vivermos para a Tua glória, segundo a Tua vontade para nós. Assim, então, oramos, pedindo que o Teu Santo Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler então, meus irmãos, aqui a partir do verso de número 26, e depois nós vamos ler o capítulo 2 a partir do verso 18. Então, versos 26 e 27, depois o 2, 18. Diz assim: Também disse Deus, aliás, deixa eu ver antes, está aparecendo? Assim. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, a partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome em que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Tomar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixou o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando nós estudamos há algumas boas semanas atrás já o relato da criação, nós vimos que Deus, ele, ao ser o criador, é também o significador de todas as coisas, né? Isso nós encontramos na Escritura Sagrada, mas também aqui, quando nós nos remetemos ao Catecismo Maior de Westminster e a sistematização que ele faz justamente da criação do homem. Então, pergunta 17: Como Deus criou o homem? Resposta: depois de ter feito todas as demais criaturas, como lemos, né? Deus criou o homem macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem. Dotou-os de alma vivente, racional e imortal, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para a cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo, sujeitos a cair. Então, aqui a descrição completa do relato da criação do homem, coisa que nós encontramos aí quase de maneira plena no texto que lemos aí de Gênesis 1 e 2, né? Então, Deus é o significador. E o catecismo começa justamente dizendo que Deus cria o homem macho e fêmea. Macho e fêmea. E essa seria mais uma informação, ou entanto uma informação comum, não fosse o pensamento da nossa época cada vez mais distorcido com relação a esse fato. Um entendimento adequado dessa informação de que Deus cria o homem, isto é, o ser humano, macho e fêmea, passa pelo significado. É Deus quem dá significado a cada uma das coisas criadas. É Deus quem distingue as coisas criadas entre si, chama céu de céu, terra de terra, enfim, luz de luz, trevas de trevas, e chama o homem de homem, né?
o macho de macho e a fêmea de fêmea. E a despeito das distinções, pela sabedoria divina, nós reconhecemos que os dois seres eram originalmente complementares. Nós lemos ali o final do texto do capítulo 2, em que diz que o homem e a mulher, quando unidos, eles se tornam uma só carne. Existe, então, na criação distinta de macho e fêmea, dentro do ser humano, um propósito divino. Essas diferenças naturais, elas não são contrastantes, elas não são opostas, mas elas são equilibradas na profunda e íntima unidade conjugal. Então, existe um propósito distinto dado pelo Senhor, mas não hierárquico ou qualitativo. Ser macho não é melhor do que ser fêmea, ou o inverso. Não existe nada disso, existe apenas uma distinção. Deus criou macho, Deus criou fêmea, com o propósito de que na união eles se tornem um. Então, o homem é criado do pó da terra e a mulher de uma das costelas, né, de Adão, do homem. E a mulher é formada a partir do homem. Por isso, então, que a raça humana, como Paulo vai dizer em Atos, lá no Areópago, a raça humana tem uma única origem. Não, não é uma origem dupla, mas é uma única origem. Até porque a mulher, ela vem do homem. Nós também destacamos aqui que o homem ele foi criado dentre algumas outras características, né, dotou-os de alma vivente, racional e imortal. Destacar aqui a alma racional, né, essa característica do homem racional. O ser humano ele foi criado então com racionalidade diferente dos animais, diferente do resto da criação. O homem recebe a capacidade racional, que é o quê? A capacidade de aprender, de criar, de construir, de desenvolver, tudo isso com base na criação de Deus. Basicamente, esses também são conceitos relacionados ao trabalho, aquilo que Deus espera do homem. Por isso que o homem recebe, como nós também lemos em Gênesis, a capacidade, ou melhor, a função, né? A tarefa, essa é a palavra que eu estava procurando, a tarefa de nomear os animais, né? Nomear aí a criação. E nós vemos, então, o homem usando a racionalidade para o bem, em algumas ocasiões, como na nomeação, como na construção do tabernáculo. Os homens ali são dotados, segundo o texto de Êxodo, ali próximo do capítulo 30, não me lembro exatamente, mas é naquela região, na construção do tabernáculo, os homens são dotados pelo Espírito Santo, e ali eles materializam as instruções divinas, eles fazem as cortinas, constroem os móveis, levantam ali, né, o próprio tabernáculo. Então, essa racionalidade sendo usada para o bem, mas também sendo usada para o mal. Como nós vimos nesse domingo, né, na nossa exposição, em Babel, o tijolo e o betume servem de pedra e argamassa para uma construção que rivalizava com a vontade de Deus. Então o homem ele constrói, ele cria, ele desenvolve até mesmo um novo método de construção, utilizando outros elementos, mas para o mal, né, para a satisfação da sua própria vontade. Então a racionalidade ela é concedida ao homem para que o homem glorifique a Deus e sirva às necessidades da criação, desenvolvendo a criação. E é para isso, então, que a racionalidade deve ser usada por nós. Então, o catecismo continua dizendo que o homem foi feito também à própria imagem de Deus em conhecimento, retidão e santidade. E quando a Escritura diz isso, né, que o homem foi criado à imagem de Deus, não significa que é uma semelhança física. Deus, sendo um espírito invisível, ele não tem características físicas. Os Mormons, meus irmãos, eles creem em algo muito parecido com isso, né? Quando se trata sobre esse assunto, porque eles afirmam que Deus, como os homens, Deus ele tem características físicas. Deus tem ouvidos, Deus tem olhos, braços, enfim. E de fato nós encontramos essa linguagem na Escritura. No entanto, essa é uma linguagem de conformação, uma linguagem de aproximação, essa atribuição física a Deus. Ela simplesmente uma linguagem que a Escritura usa para tornar mais fácil a compreensão de determinados assuntos. Né? Quando diz que Deus tem os olhos atentos sobre nós, basicamente é a ideia de que Deus está ali é, 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 sempre atento, sempre. Estou tentando aqui usar uma linguagem que não seja a linguagem antropomórfica, né, utilizando as atribuições físicas, mas é simplesmente dizendo que Deus ele tem ali a sua atenção voltada a nós. Né?
Ou então, mais fácil aqui, para o exemplo que eu pensei, considerando, por exemplo, quando a Escritura diz que o braço de Deus, fala do braço de Deus, né? Que normalmente indica o poder de Deus. Então, essa é a referência. Estou falando de um conceito abstrato. O que é o poder de Deus? A Escritura usa essa linguagem do braço de Deus, tornando esse conceito abstrato em algo que nos é visível, de alguma forma, usando essa imagem. Então, a, a, com relação, em distinção, melhor dizendo, ao restante da criação, o homem recebe características que, na verdade, eram restritas à essência de Deus. Então, como Deus, o homem foi dotado de razão, intelecto, vontade, moralidade, consciência, emoção. Em Adão foi criado sem pecado, bom, assim como Deus. E também com a capacidade de comunicar sem idiomas, com criatividade, amor, santidade, imortalidade, liberdade, como nós encontramos aí o texto do catecismo dizendo em conhecimento, retidão e santidade. E nós vemos isso na Escritura em duas passagens, só para citar alguma coisa relacionada a esse assunto. Colossenses 3,10, que diz: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui tem um quê relacionado à queda, uma queda mancha a imagem de Deus, e o novo homem, então, se refaz no pleno conhecimento. A mesma coisa em Efésios 4, verso de número 24, quando o texto diz: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, falando aqui da ideia da santidade também, com a qual nós somos criados, e isso é imagem de Deus, criado segundo Deus, diz o texto. Então, por implicação desse conceito, meus irmãos, da imagem de Deus, nós reconhecemos que o homem ele é especial com relação à criação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que que o homem ele foi criado diferente e numa condição superior. Nós vemos isso na avaliação de Deus, lá em Gênesis 1:31, quando o texto diz, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. E vemos isso também nas palavras de Davi, no Salmo de número 8. Olha só o que ele diz lá no Salmo de número 8, a partir do verso 5. Falando do homem, ele diz: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Então, o homem foi criado especial. Nós também vemos esse reflexo da superioridade da criação humana em textos como o de Gênesis 8. Aliás, Gênesis 9. Olha só o que o texto diz. Gênesis capítulo 9. Essa é uma fala de Deus a Noé, depois que ele desce ali da arca. O texto diz: Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, a gravidade do assassinato aqui, ela se dá pelo fato de que o homem é a imagem de Deus. Então, quando eu firo um homem com a morte, ou de qualquer forma, eu estou ferindo a imagem de Deus. Eu estou ferindo a própria imagem de Deus, e é isso que torna a coisa tão grave. A mesma coisa com relação à língua, diz Tiago, capítulo 3, verso de número 9. Tiago diz: Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, também com a língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então a gravidade do pecado da língua, de maldizer alguém, se dá ao reconhecer, né, decorre do fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. Então, a ser criado à imagem de Deus não simplesmente diz respeito às nossas capacidades distintas com relação à criação, mas também diz respeito à superioridade é, qualitativa também de que o homem tem com relação à criação de Deus. E por fim, para nossa consideração aqui, o catecismo fala sobre a criação do homem com relação à sua moralidade. Veja só, tendo a lei de Deus escrita no seu coração e poder para a cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos à queda. Então, ainda aí quanto à criação do homem, nós sabemos que a lei lhe foi escrita no coração.
Romanos, capítulo 2, verso de número 14 até o 18, diz assim: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, aos romanos aqui, Paulo afirma que até mesmo os gentios, que não conhecem a lei, em algumas ocasiões eles cumprem com a lei. Eles encontram-se em conformidade com a lei. E dessa forma eles manifestam justamente essa verdade, que eles têm a lei, que o homem foi criado com a lei escrita no seu coração. Deus cria o homem com esse conhecimento pressuposto e dá, como o catecismo muito bem diz, ao homem o poder de obedecer à lei. No entanto, também lhe fez sujeito à escolha e por isso sujeito a desobedecer à lei. A lei no Jardim do Éden era justamente foi manifestada ali através da árvore, né, do comer ou não da árvore. E como nós sabemos, meus irmãos, Gênesis 3 continua a história da criação, né, a história da queda. Ali nós vemos essas coisas que acabamos de aprender a respeito da criação do homem sendo quebradas, quando o texto relata a desobediência humana. Essas coisas que vimos, elas tomam novos contornos, né? A imagem de Deus no homem, ela é manchada. O homem apesar de continuar sendo imagem de Deus, agora é uma imagem manchada de Deus. A lei escrita no coração do homem precisou ser escrita de outra forma. Até mesmo os elementos que nós vimos aqui no, no, no começo do parágrafo, né? A racionalidade do homem, ela é o seu conhecimento, nós vimos aqui também no outro texto, né? Retidão e santidade, essas coisas também foram impactadas, além do principal, né? Com a queda, o homem criado por Deus do pó volta ao pó, enfrenta ali a morte física e a divisão do que deveria ser indivisível, a alma e volta a Deus, e o corpo que perece na terra, como Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes. Assim, então, Deus criou o homem perfeito, é bom, né, com essa condição de desenvolvimento a partir da obediência. No entanto, a queda mancha toda essa história e aí a história toma novos contornos. No entanto, essa é a criação do homem, meus irmãos. Assim, nós encerramos o nosso estudo nessa noite. Queria agora orar com os irmãos e despedi-los. Agradecemos, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui de consideração da tua palavra, de consideração da criação do ser humano, bem como as implicações que isso traz para a nossa vida, para a forma como nós vivemos. Pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a reconhecer a criação perfeita, os significados da criação dados pelo próprio Deus, e com isso vivemos a nossa vida, Pai, sabendo que existe um plano perfeito para nós, um plano que, apesar de manchado pela queda, ainda será restaurado na medida em que o Senhor refaz esta criação, em que somos feitos novas criaturas. Ajuda-nos, portanto, a vivermos em santidade, justiça, retidão, a usufruirmos do conhecimento e da racionalidade que recebemos por sermos imagem de Deus e assim glorificarmos o teu nome e servirmos a este mundo que o Senhor fez. Sim, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe. Nós temos aí apenas lembrar aí da nossa dinâmica do fim de semana, né? Nós, é, no domingo de manhã, teremos a nossa escola dominical às 9, depois o culto vespertino às 18. Então, esperamos todos lá, até mesmo vocês que nos assistem e nunca frequentaram a nossa igreja, serão muito bem-vindos lá conosco. Certo? No mais, que Deus os abençoe. Desejo aí um bom resto de quarta-feira e um bom resto de semana para todos. Tchau, tchau, irmãos. Até mais.